Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é fascinante, a cura. Mas pelo olhar do espiritismo, sabe? Tudo baseado ali nas obras de Allan Kardec. Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que, olha, deixa muita gente curiosa. Será que é possível mesmo curar alguém só com o toque? Um gesto? Quem sabe até um olhar? Bom, segundo o entendimento espírita, a resposta é sim. E é o mecanismo por trás disso que a gente vai desvendar agora. Ok, para entender como isso funciona, a gente precisa falar sobre os médiums curadores. Mas o que são eles afinal? Olha, a definição é bem direta, né? É basicamente uma capacidade que algumas pessoas já nascem com ela de conseguir curar pelo simples contato sem precisar de nenhum remédio. O foco todo está na transmissão de energia. E é aqui que está um ponto bem importante. A base disso tudo é uma força magnética, um conceito que o espiritismo explora bastante. Só que no caso dos médiums curadores, essa força aparece de um jeito, assim, muito mais potente. E, o que é mais impressionante, de forma quase instantânea. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa só, de um lado está o médium curador. A capacidade dele é espontânea, sabe? Quase um instinto. A pessoa às vezes nem sabe explicar o que é magnetismo, mas consegue fazer. Já do outro lado, tem um magnetizador. Aí é diferente. É alguém que estuda, que aplica uma técnica, um método, num tratamento que geralmente é mais longo. Certo, então, se não é aquele magnetismo comum, de onde vem esse poder todo? A resposta, segundo o Espiritismo, está na tal da força fluídica. O ponto central é esse, olha só. A cura acontece pela expansão de um fluido, uma energia. Quem tem essa mediunidade tem uma capacidade fora do comum de emitir esse fluido, e é ele que vai agir no organismo que está doente. Mas essa força não é uma coisa fixa, não. Ela pode ser, digamos, turbinada. E o mais interessante é que os fatores que aumentam esse poder não são físicos, são morais. Pureza de sentimentos, querer ajudar de verdade, sabe? Benevolência. Tudo isso, por Espiritismo, dá um upgrade nessa energia de cura. Isso leva a gente para uma das ideias centrais de toda essa explicação, a ligação direta que existe entre a moralidade de quem cura e o resultado final, a eficácia dessa cura. Vamos pensar assim, a força base, a energia magnética, é neutra. É como a força de um músculo, uma coisa do corpo. Por isso, em tese, até uma pessoa com uma moral, digamos, complicada, poderia ter uma força fluídica bem grande. Mas, e é aqui que vem a virada de chave. Não é só sobre a quantidade de energia, é sobre a qualidade dela. É o caráter moral da pessoa que vai, digamos, temperar esse fluido, dar a eles propriedades certas. Pensa bem, quando o médium é uma pessoa do bem, com sentimentos nobres, o fluido dele se torna mais puro. Ele ganha propriedades que fazem bem de verdade, que conseguem reparar tecidos, reequilibrar o corpo. Agora, o contrário também é verdade. O fluido de uma pessoa egoísta, com más intenções, simplesmente não tem essas mesmas propriedades que curam. A força bruta, a energia, pode até existir, mas falta aquele ingrediente essencial para a cura de verdade. Mas a história não acaba só no médium, não. Tem outro elemento que é fundamental nisso tudo: a ajuda espiritual. Vamos entender como essa parceria funciona. Conforme o Espiritismo nos mostra, a cura mediúnica é, na verdade, uma mistura. É uma combinação dos fluidos do médium com os fluidos dos espíritos que estão ali para ajudar. Ou seja, não é um trabalho solo do médium, é um trabalho em equipe. E como funciona esse processo? Bom, a prece fervorosa age como se fosse um chamado, uma evocação, que atrai os bons espíritos. Aí, o fluido benéfico desses espíritos se mistura com o do médium. E é essa união que cria uma energia com propriedades novas, turbinada, muito mais poderosa para curar. Então o potencial máximo da cura acontece exatamente aí, quando uma pessoa já tem uma grande força fluídica natural e ao mesmo tempo tem qualidades morais elevadas, porque isso atrai a melhor ajuda espiritual possível. É nessa combinação perfeita que, segundo a doutrina, acontecem aquelas curas que a gente até chama de prodígios. Bom, a gente já entendeu o papel do médium e dos espíritos, mas está faltando uma peça importante nesse quebra-cabeça. E essa peça é quem está recebendo o tratamento. Essa pessoa também tem um papel crucial. Pois é, a forma como a pessoa doente encara o processo, a atitude mental dela é fundamental. A confiança, a fé, estar aberto para receber a cura, tudo isso cria um campo perfeito que amplifica em muito a ação daquele fluido. É uma via de mão dupla, não tem jeito.
E aquela frase famosa, a tua fé te curou, resume isso perfeitamente, né? A ideia não é que a fé, sozinha, faça o milagre, mas ela é aquele ingrediente que não pode faltar, sabe? É o que ativa e permite que a energia de cura trabalhe com força total. E com isso a gente fecha com uma reflexão para levar para a vida. Se a qualidade da nossa energia depende da nossa moral, e se a gente recebe melhor essa energia quando tem fé, qual é então a conexão real e profunda entre o nosso mundo interior e a saúde do nosso corpo físico? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Até a próxima!